Volume 1. Capítulo 28. E uma proposta repentina. Eu me casarei com você. Todos os cavaleiros da Guarda Imperial ficaram sem palavras. É claro que foi Caim quem ficou mais surpreso. Enquanto todos estavam congelados, o capitão da Guarda Imperial começou a falar enquanto corava. Deixei meu território e vim para a capital real por nenhuma outra razão a não ser encontrar alguém mais forte do que eu. E agora, eu encontrei você. Ela abraça Caim enquanto diz isso. Caim, que havia congelado de surpresa, finalmente começa a se mexer. Mesmo que você fale comigo sobre casamento, eu ainda tenho 5 anos de idade. Além disso, eu não sei nada sobre você, o comandante dos cavaleiros. Com certeza você tem razão. Meu nome é Tifana von Liebel, filha do Duque Liebert, o governante da Floresta do Norte. Não precisa se preocupar com minha idade. Sou uma elfa, portanto minha expectativa de vida é de cerca de 300 anos. E minha aparência permanecerá a mesma por enquanto. O fato de você ser uma elfa não significa que a filha de um duque possa se casar à vontade. Embora isso ainda não tenha se tornado público, Caim já tem 2 noivas. Se isso continuar, sua situação vai piorar. Não acho certo que a filha de um duque decida se casar sozinha. Além disso, ainda tenho 5 anos de idade, portanto, você terá que conversar com o duque. Quando saí de casa, eu disse a eles que não voltaria para casa até encontrar alguém para me casar, então está tudo bem. Mesmo que você diga isso, está me preocupando. Não só preciso falar com meu pai, mas também há outras pessoas com quem preciso me consultar. Caim olha para o vice-comandante, Jimmy. Jimmy sabe que Caim está noivo de Sua Alteza a Princesa e filha do Duque. Foi Jimmy quem pensou que deveria fazer algo a respeito dessa situação, mas ele balançou a cabeça e pareceu resignado. Acho que você está certo. Não posso tomar essa decisão sozinho, terei que falar com Sua Majestade primeiro. Caim, ao falar com Sua Majestade, é o que mais o preocupa. Faz pouco tempo que Sua Majestade o chamou de assassino de damas, e até mesmo pensar que se isso vier à tona, o faz tremer, pois ele tem certeza de que receberá mais conversas de Sua Majestade. Tenho alguns assuntos a tratar hoje, portanto, se me der licença. Tudo bem, vou cuidar disso imediatamente. Jimmy, vá e marque uma audiência com Sua Majestade agora. Caim implorou a Jimmy com os olhos, mas ele suspirou e disse, entendo, e foi para o castelo. Depois de um tempo, sentei-me na sala de recepção habitual. Estou sentado em meu lugar habitual, mas ao meu lado há alguém completamente diferente do habitual. É porque o comandante dos cavaleiros está ao meu lado. Sua Majestade e o primeiro-ministro entram na sala e tomam seus assentos habituais no meio. Caim, você não ia deixar os materiais onde os guardas imperiais estão? Sim. Eu já os deixei lá. Assenti fracamente com a cabeça. Tifana, a comandante dos cavaleiros, começou a falar. Sua Majestade, pretendo me casar com o Barão Caim aqui. Ela acabou de soltar uma bomba. Sua Majestade e o primeiro-ministro ficaram sem palavras. É claro que Jimmy, que está atrás deles, suspira. Sua Majestade olha para Caim com um rosto severo. Como isso aconteceu? Caim. Tente me contar. Caim lhe disse que, depois que ele foi retirar os materiais, ele teve uma batalha simulada com um cavaleiro. Depois disso, ele estava prestes a ter uma batalha simulada com 30 cavaleiros quando o comandante dos cavaleiros apareceu. E então ele teve uma batalha simulada com o comandante dos cavaleiros. Você está dizendo que venceu o comandante dos cavaleiros? Caim, você não contou a ele sobre Teles ou a senhorita Silk? Isso ainda é confidencial, por isso não contei nada a ele. Caim responde honestamente.
Eu sabia que a comandante dos cavaleiros queria se casar com alguém mais forte do que ela, mas não esperava que fosse o Caim. Sua Majestade responde com um suspiro. Caim, acho que você ouviu dizer que a comandante dos cavaleiros Tifana é filha de um duque. No entanto, o território de Liberta era originalmente o país dos elfos já. Os elfos são bonitinhos, não são? É por isso que muitas vezes as guerras começaram para sequestrá-los ou escravizá-los. O fato de não haver discriminação contra outras raças no reino de Sforth se deve à vontade do fundador. É por isso que eles agora são um de nossos territórios. Embora tenha a posição de um duque, foi concedida autonomia para seu território, portanto não seria errado chamá-lo de Estado independente. Sua Majestade continua. Ele é um duque apenas no nome. Portanto, pense nela como a princesa de um país. E essa princesa o pediu em casamento. Entendeu agora? Caim. Caim assentiu honestamente. Tifana-sama, isso ainda é confidencial, mas eu vou lhe contar. Veja, Caim já está noivo da filha da minha Telestia e do Duque Eric, a senhorita Silk. Agora que você ouviu isso, o que planeja fazer? Sua Majestade disse honestamente. Caim olhou para baixo. Tifana pareceu surpresa ao saber que Caim já estava noivo da princesa e da filha do duque. Seu rosto ficou imediatamente tenso com a súbita declaração de Sua Majestade. Isso significa que ele tem um talento extraordinário que foi reconhecido por Sua Majestade e pelo duque. Agora, cada vez mais eu quero me casar com ele. Dessa vez, foi Caim quem ficou surpreso ao ouvir essas palavras. Espere um pouco. Caim estava prestes a pedir que ele parasse quando Sua Majestade deu um passo à frente e começou a falar. Eu entendo, eu entendo. Vamos reconhecer seus sentimentos. Antes de tudo, escreva uma carta para o Duque Letan. Isso pode esperar até que você tenha permissão dele, entendeu? Entendi. Vou escrevê-la imediatamente. Agora, se me derem licença. Com isso dito, a comandante dos cavaleiros Tifana e o vice-comandante Jimmy deixaram a sala de recepção. Bem, já era hora de... Bem, espere um segundo. Sim, como esperado, chegou a esse ponto. Eu estava pensando em deixar o local com eles quando Sua Majestade me impediu. Não acha que é necessário conversarmos um pouco? Caim. Você não está indo para casa assim, está? Uma pressão silenciosa de Sua Majestade do primeiro-ministro Magna chegou até Caim. Tudo aconteceu tão de repente que eu realmente não sabia o que fazer. Caim respondeu honestamente. Mesmo assim, eu não esperava que você fosse capaz de derrotar a comandante dos cavaleiros, que dizem ter o título de Santa da Espada. Afinal, ela deve ter uma arte de espada de nível 5 e uma bênção de Deus marcial de nível 5. Ela é simplesmente a mais forte de todos os cavaleiros do meu país, por isso é a comandante dos cavaleiros. Agora, você entende o que estou tentando lhe dizer? Talvez a cavaleira comandante Tifana não estivesse se sentindo bem. Caim foi enganado, mas Sua Majestade e o primeiro-ministro também foram arrastados para a situação. Caim, quem é você realmente, já? Sua Majestade me perguntou com franqueza. Sou o terceiro filho de Gar, não sou? Quando se acalmou, Caim respondeu. Fumou. Vou deixar isso para lá por enquanto. Caim, você pretende causar algum dano a este país? Sua Majestade olhou com seriedade. Não tenho essa intenção. Sua Majestade me nomeou barão e me reconheceu como o noivo da princesa Telestia e da senhorita Silk. Planejo fazer o melhor que puder por este país e não quero prejudicá-lo. Caim olhou seriamente para Sua Majestade e respondeu. Naquele momento, o rosto de Sua Majestade se acalmou. Mu. Eu entendo. De minha parte, informarei a Teles e a senhorita Silk, afinal, o noivado ainda não foi confirmado.
Entendo. Muito obrigado. Então, se me der licença. Caim fez uma reverência e saiu da sala. No momento em que pensava em entrar na carruagem e ir para casa, ocorreu-lhe que deveria informar Gar sobre o que acabará de acontecer ou teria dificuldades mais tarde, então ele se dirigiu à vila de Gar. Assim que chegou à mansão, ele se dirigiu ao escritório de Gar. Tifana, a comandante dos cavaleiros, pediu você em casamento, você disse? A voz surpresa de Gar ecoou pela mansão. Sim. Aconteceu depois que eu tive uma batalha simulada com ela. Sua Majestade e o primeiro-ministro já sabem disso. Tudo o que Gar pôde fazer foi segurar a cabeça. Caim já estava noivo de Sua Alteza a Princesa e da filha do Duque. E agora, a filha do Duque, que é uma das pessoas mais importantes do território élfico e um dos cavaleiros mais fortes deste país, quer ser a esposa de Caim. Isso não era mais algo com que Gar pudesse lidar. É verdade que Gar é um marquês que se considera um nobre de alto escalão. No entanto, Sua Alteza a Princesa pertence à família real e a outra à família de um duque, e ambas têm uma posição mais elevada do que a família Silford. E se eu continuar, Caim agora é independente e um nobre de classe inferior. Agora não tenho mais dor de cabeça. Isso é o suficiente por hoje. Gar desmaiou. Então, com licença. Se acontecer mais alguma coisa, eu virei informá-lo. Tendo dito isso, Caim saiu da sala. Sério, eu me pergunto por que meu Caim acabou assim. Era Gar quem estava murmurando para si mesmo. Volume 1. Aristocrata renascido em outro mundo. Capítulo 29. Estou na sala de recepção do Castelo Real. Sentados ao redor da mesa, começando pelo rei Rex na cabeceira, estão o Duque Eric, a primeira-ministra Magna, o vice-comandante dos cavaleiros Jimmy e o Marquês Gar. Então, Jimmy, como foi a batalha entre a comandante dos cavaleiros Tifana e Caim? O rei Rex começa a falar e pergunta a Jimmy. Sim. É verdade que a comandante dos cavaleiros estava lutando apenas com força física até a primeira metade, mas a partir da metade seguinte da batalha, ela começou a usar sua habilidade característica de vento e manejou técnicas de espada ainda mais rápidas, mas mesmo assim, Caim Dono foi capaz de lidar com elas com facilidade. O rei Rex suspirou. Ele tem apenas 5 anos de idade, e ainda assim tem tanta força. Não sei o que vai acontecer. Gar, ele não é seu filho já? O que você acha? Ele escapou de seu quarto muitas vezes secretamente para ir caçar na floresta de monstros. Além disso, o dragão vermelho que ele colocou na sala de estar parece ter sido caçado apenas por ele e, como esperado, ao ver isso, quase desmaiei de medo. Todos assentiram com a cabeça. Esse é um monstro de classificação SS, e é impensável que uma criança possa derrubá-lo sozinha. O rei Rex pensa da mesma forma. Diga-me que ele começa a falar enquanto se lembra. Isso me lembra que perguntei a Caim Dono, você é um herói ou um apóstolo de Deus? E, depois de ouvir minha pergunta, seu corpo reagiu. Todos ficaram chocados. Pode ele ser um herói ou um apóstolo Sama? No outro dia, pedi a Caim que me mostrasse seu estado, mas ele se recusou. Talvez haja alguma coisa aí. Gar também diz que se lembra. Podemos tentar esse método. Saberemos quando lhe mostrarmos isso. O primeiro-ministro Magna começa a falar. Ezo, hein? Poderíamos descobrir se ele é um herói mostrando isso a ele. O rei Rex assentiu com a cabeça. Vá buscar Caim imediatamente, eu me encarregarei de preparar isso. Sentados ao redor da mesa, começando com o rei Rex na cabeceira da mesa, estão o Duque Eric, a primeira-ministra Magna, o vice-comandante dos cavaleiros Jimmy e o Marquês Gar. No meio, está sentado Caim. Sua Majestade, vim de acordo com seu convite. Até meu pai está aqui também.
Como estão todos hoje? Se for sobre o copo, ele ainda não está pronto, então eu ficaria grato se você esperasse um pouco mais. Caim estava se acostumando a aparecer na frente dos rostos proeminentes do país, devido a todas as reuniões recentes que teve nos últimos dias. Caim, tenho algo que quero que você veja. Magna, traga isso. O primeiro-ministro Magna trouxe consigo algo cuidadosamente embrulhado e dentro havia um livro. Na capa estava escrito Livro de Magia de Grau Imperial. Este livro de magia de grau imperial foi transmitido pela família real. Disse que foi escrito pelo fundador Sama e tem sido cuidadosamente preservado desde então, já. Explicou Sua Majestade. Um livro mágico de grau imperial? Tem certeza de que pode me mostrar isso? Quando tive a chance de ver os livros na biblioteca de magos da corte imperial, só havia livros de magia de grau superior. Não só era a primeira vez que eu via um livro que ultrapassava o livro de grau superior, mas esse mesmo livro foi colocado na frente dele, então não havia como ele não se interessar por ele. Caim, você pode dar uma olhada. Dito isso, ele me entregou o livro. Ao virar as páginas, encontrei os nomes e os efeitos da magia de grau imperial escritos em japonês. Caim havia se esquecido de que se tratava de um livro sobre um novo tipo de magia. O fato de estar escrito em japonês e eu poder ler era estranho. Como esperado, era assim. O rei Rex murmura. Todos os outros estão em silêncio. Caim tira os olhos do livro, olha para Sua Majestade e abaixa a cabeça. Sobre esse livro, Caim, não podemos lê-lo. Você sabe por quê? Caim olha para o livro novamente. De fato, ele pode lê-lo, afinal, o conteúdo está escrito em japonês. Caim pareceu entender. Como se vê, Caim caiu da cadeira e está com as mãos pressionadas contra o chão. Caim, sente-se primeiro. Esse é um livro deixado pelo fundador Sama já. Eu sei que está escrito em japonês e é conhecido como livro mágico de grau imperial por causa das lendas que foram passadas de geração em geração, no entanto, ninguém pode ler o que está dentro dele. Caim se recosta em sua cadeira com um olhar de resignação no rosto. Caim, vou perguntar novamente, quem é você já? Sua Majestade olha diretamente nos olhos de Caim. Gar também. Eu entendo. Vou ser sincero. No entanto, você pode manter o que conversamos aqui entre nós? Respondeu Caim, resignado. Todos assentiram com a cabeça. Eu sou realmente filho de Gar. Tenho certeza disso. No entanto, tenho lembranças de minha vida anterior, mas elas são de um mundo diferente. Eu venho desse mundo diferente, do mesmo mundo de onde veio o fundador. Esse país se chama Japão. Um pouco de silêncio domina a sala. Eu sabia que você não era uma criança normal de 5 anos, mas não esperava o fato de que você tem as memórias do mesmo lugar de onde o fundador Sama veio. Sua Majestade está convencida. Você é mesmo filho meu e da Sara? Tem certeza disso? Gar pergunta com preocupação. Sim, tenho certeza disso. O Deus da vida, Laime, me disse isso em meu batismo, quando eu tinha 5 anos de idade. Você já conheceu Deus? Todos ficaram surpresos. Normalmente, conhecer um Deus não é algo possível. Mesmo nas igrejas, a classe santa só recebe oráculos, mas nunca encontra um. Caim começou a explicar enquanto lamentava ter feito besteira novamente. Sim, no momento do batismo e no momento da adoração. Eu também conheci os 7 deuses. Caim fala honestamente, já que ele quase expôs tudo. Os 7 deuses, hein? É por isso que você disse que não poderia mostrar seu status para Gar? Sua Majestade pergunta. Sim, essa é parte da razão pela qual eu não pude lhe mostrar todos os meus títulos, habilidades e bênçãos. Então, poderíamos dar outra olhada nisso?
Vamos manter isso entre nós, é claro. Eu entendo. Caim começou a entoar a magia como se tivesse desistido. A abrir status. Status. Nome Caim de Silfor. Raça humana gênero masculino idade 5 anos. Títulos: terceiro filho do Marquês, pessoa reencarnada, apóstolo dos deuses, inimigo natural da floresta de monstros, destruidor da natureza, matador de dragões, aquele que recebeu o favor dos deuses. Nível 298998. Resistance 58572405 5857222440. UER 10264324010264322440. Habilidade SSSSS. Força SSSSS. Resistência SSS. Inteligência SSSSS. Agilidade. Poder mágico SSSSS. Magia. Magia de criação nível 10. Magia de fogo LV.10. Magia de vento nível 10. Magia da água nível 10. Magia da terra nível 10. Magia de luz nível 10. Magia de trevas nível 10. Magia de espaço-tempo LV.10. Magia de subsistência. Magia composta. Habilidades. Avaliação nível 10. Caixa de itens nível 10. Artes marciais nível 10. Habilidades corporais nível 10. Resistência física nível 10. Resistência à magia nível 10. Bênçãos. Bênção do Deus da criação nível 10. Bênção do Deus da vida nível 10. Bênção do Deus da magia nível 10. Bênção do Deus da terra nível 10. Bênção do Deus da guerra nível 10. Bênção do Deus da habilidade nível 10. Bênção do Deus do comércio nível 10. Todos ficaram sem palavras quando viram meu estado. O tempo passou sem que ninguém dissesse uma palavra. Alguns minutos depois, a primeira pessoa a se mover foi o rei Rex. Pensar que havia bênçãos superiores a LV.5, Caim. O que está escrito ali é a verdade. Se for verdade, todas as pessoas deste país, não apenas as pessoas deste país, mas todos neste mundo devem se ajoelhar diante de você. É claro que até eu, o rei, também há. Quando se trata dos apóstolos dos deuses, eles estão acima de qualquer um. Disse o rei Rex debilmente. Sua Majestade, se possível, eu gostaria que tudo continuasse como sempre. Não só sou filho de Gar, como também sou um garoto de 5 anos de idade. Se fosse possível, Caim gostaria que suas relações continuassem como antes. Eu entendo, obrigado. Acho que agora entendo por que você está sempre fazendo algo fora do comum. O rei Rex ficou satisfeito. Você ajudará este país se algo acontecer no futuro? O rei Rex olhou diretamente para Caim. Eu sou um barão do reino de Sfor. Gosto desse país e não só tenho minha família aqui, como também a princesa Telestia e a senhorita Silk. Embora eu precise corrigir meus erros e não exagerar em tudo. Caim responde honestamente. O rei Rex suspira de alívio. Falando corretamente, eu deveria tê-lo promovido a duque, mas isso é segredo. Além disso, se eu o promovesse de uma só vez, isso levantaria suspeitas indesejadas. Quando chegar a hora certa, você será promovido aos poucos, portanto, tenha isso em mente. Afinal de contas, sempre haverá alguns caras irritantes que encontrarão falhas em você só porque você é um barão. Caim sorri amargamente com a lembrança do Marquês Golgino. Não permitirei que ninguém presente fale sobre o que aconteceu hoje. Não importa quem seja, mesmo que seja a família de Caim, todos vocês entenderam? Todos vocês juraram por ordem estrita do rei Rex.
Eu fiquei triste quando você me disse que não poderia me mostrar seu status, mas quando eu o vi, pude entender o porquê. Caim, me desculpe. Gar também olha para mim com um sorriso. O dia em que o segredo de Caim foi revelado foi aos 5 anos de idade. Volume 1. Aristocrata renascido em outro mundo. Capítulo 30. Um mês se passou desde que Sua Majestade e seu pai descobriram sua condição, mas sua vida cotidiana continua como sempre. E, como de costume, Sua Majestade o chamou para que ele jogasse reversi com ele. Quanto ao jogo, parece que Sua Majestade ainda não conseguiu derrotar o Duque Eric. Quanto à cavaleira comandante Tifana, por algum motivo, sua família lhe deu permissão para ir em frente. Aparentemente, na carta que ela recebeu em resposta, eles pediram que ela se apresentasse a eles assim que visitassem a capital real, de modo que ela parecia estar ficando cada vez mais enérgica ultimamente. Quando Sua Majestade viu a carta, não teve escolha a não ser aceitar que ela seria uma das noivas de Caim. Quanto ao pai dela, Gar, ele disse, não vou dizer mais nada. Faça o que quiser e se rendeu. E embora Caim, a pessoa em questão, não o tivesse aceitado, ele foi oficialmente aceito assim que Sua Majestade e seu pai o reconheceram. O anúncio foi feito depois que Caim completou 10 anos e entrou na escola. E agora Caim está tomando chá em uma sala do Castelo Real. À sua frente estavam Telestia e Silk. Silk era o mesmo de sempre, mas Telestia estava olhando para Caim com seriedade. Caim-sama, posso perguntar por que você está noivo da comandante Tifana? Com um olhar frio, Telestia estava me acusando. Ele ficou assim depois de ter uma batalha simulada com o comandante dos cavaleiros. Caim respondeu fracamente. Não pode ser evitado, afinal, este é Caim-kun. Mas eu me pergunto quantos serão antes de nos tornarmos adultos. Estou com o Teles nisso, mas não me importo, pois é divertido. Afinal de contas, meu pai também tem 3. A senhorita Silk parece tolerante nessa área. Meu pai me disse que, assim que você fizer 10 anos e entrar na escola, ele anunciará oficialmente o noivado, mas, mesmo assim, eu ainda gostaria que você não aumentasse muito seus noivos, ok? Eu entendo. Caim assentiu com a cabeça. A festa do chá terminou e, no caminho de volta do Castelo Real, encontrei Tifana enquanto caminhava em direção à saída. Caim, que bom momento, vamos fazer uma batalha simulada. Sempre que se encontravam, pediam para o Caim lutar. Parece que Tifana era o cérebro muscular, e Jimmy, como seu segundo em comando, era quem mantinha os cavaleiros unidos. Depois de passar muito tempo com Tifana, pude entender muito bem por quê. Mas, com apenas 5 anos de idade, eu só podia ser liderado por Tifana. Os cavaleiros em treinamento me olhavam com pena, como sempre. Do ponto de vista de alguém de fora, parece que um cavaleiro está sequestrando uma criança. E, como sempre, um menino de 5 anos e o comandante dos cavaleiros estão se enfrentando no local de treinamento, segurando suas espadas. O Barão Caim foi raptado novamente. Os cavaleiros que estão em seu intervalo estão conversando entre si. Isso acabou se tornando uma rotina diária, então ninguém ficou surpreso. Em termos de status, Caim tem vantagem suficiente para perder, no entanto, ele aproveitou a oportunidade para treinar suas habilidades com a espada. Caim também obteve o título de Santo da Espada, assim como Tifana, antes que ele percebesse. As habilidades de espada de Tifana também melhoraram, afinal, ela tinha o título de Santo da Espada. A batalha simulada entre os dois estava ocorrendo em uma velocidade que nenhum dos cavaleiros conseguia acompanhar com os olhos. Eles travaram uma batalha simulada por cerca de 1 hora e, quando Tifana estava exausta, eles a encerraram. Depois de cumprimentar os outros cavaleiros, Caim deixou o Castelo Real. Tifana também está ficando mais forte. Enquanto estava impressionado, Caim deixou o castelo para trás, passou pelo distrito aristocrático e continuou em direção ao distrito comercial.
Sempre que Caim tem uma ideia, ele se dirige ao distrito comercial onde a empresa Saraka está localizada e confia a eles a fabricação e a venda. Ele sempre tem ideias e as comercializa. Até o momento, ele os encarregou de vender banheiros reversíveis e de chuveiro, entre outras coisas. Quanto ao vidro veneziano, somente Caim pode fabricá-lo, por isso ele o vende em consignação. Os produtos que eles venderam até agora são muito procurados e enriqueceram tanto o local de fabricação quanto a empresa. Sério, nunca esquecerei tudo o que o Senhor fez por mim, Barão Caim. Eu queria deixar a Palma treinar na oficina, mas agora que temos muito mais recursos, pude contratar um funcionário. Agora pretendo mandá-la para a escola quando ela fizer 10 anos. Ela estará no mesmo ano que o Barão Caim, portanto, por favor, cuide dela. Foi Tamani-san quem falou. Enquanto trabalha como assistente de loja e aprimora suas habilidades contábeis, Palma também está estudando para entrar na academia. Caim entra no escritório e abre o livro de magia que recebeu de Sua Majestade. É claro que é o livro de magia de grau imperial. Eu sou o único que pode lê-lo porque está escrito em japonês, mas também foi graças a esse livro que tudo foi descoberto. Suspiro enquanto viro as páginas. O livro combina explicações sobre magia e parte de um diário. Descobri algumas coisas enquanto olhava a seção do diário. O primeiro rei, Yuyater Erasavisfort, que escreveu esse diário, sofreu um acidente no Japão e foi parar em outro mundo quando pensou que tinha morrido. Ele se tornou um aventureiro, fez seu nome, ficou conhecido como herói e fundou um país. Ele não era uma pessoa reencarnada, mas uma pessoa invocada. Talvez existam outros como ele por aí. Foi o que Caim pensou. No mundo dos deuses, os 7 deuses estavam reunidos observando a tela. Como era de se esperar, você está em apuros porque lhe demos bênçãos de nível 10, não é mesmo? Reno, o deus da magia, ataca Zeno, o deus da criação. A tela mostra a cena em que o estado foi exposto ao rei e aos outros. Tudo bem, Java. Isso não é suficiente, Java. Precisamos que seja mais forte do que isso. Há alguma razão para que ele precise ser tão forte? Sanos, o deus da guerra, pergunta em resposta à declaração de Zeno. Embora devamos ficar bem por pelo menos mais 10 anos, o selo de Arou parece estar prestes a se romper. Ah! Todos os deuses, exceto Zeno, estão surpresos. Ele caiu no mundo inferior, então não posso fazer nada a respeito. É por isso que pensei em ter Caim para cuidar dele. 2. Se Arou sair, o mundo estará em apuros novamente. Lima tremia. É isso mesmo. Tivemos sorte de tudo ter terminado com poucos danos porque foi selado rapidamente há 300 anos, mas ninguém pode ter certeza do que pode acontecer desta vez. Então, vamos dizer a ele para vir à igreja, para que possamos torná-lo mais forte. Se ele for ressuscitado, a terra fértil cairá novamente no caos. Bela, o deus da terra, diz isso. Mu. Até agora, eu estava pensando que o treinamento dela deveria começar quando ela completasse 10 anos, afinal, ela ainda é jovem. Mas se estamos falando de alguém que pode treiná-lo, há alguém, aquele cara escondido naquele lugar, certo? De fato, ele deve ser mais do que qualificado para o trabalho. Além disso, como Caim pretende se tornar um aventureiro, podemos deixá-lo ir e treinar lá. Sem que ele soubesse, os deuses já haviam decidido o caminho de Caim. Então, alguns anos se passaram e Caim completou 10 anos. Histórias bônus 1. A grande aventura de Caim. Isso foi quando Caim ainda estava no território de Grace. Nos dias em que o tutor não vinha, Caim aproveitava a oportunidade para ler vários livros em seu quarto. Depois de derrotar 2 monstros no outro dia, seu nível subiu para 8 e ele pôde sentir que sua força havia aumentado. Em seu quarto, Caim estava preocupado com o que fazer, pois não tinha permissão para sair da mansão sozinho. É isso mesmo, desde que eu volte imediatamente,
poderei ir para a floresta. Com essa frase, uma habilidade de teletransporte Long Warp e uma habilidade de teletransporte Short Warp foram criadas. Ele preparou seu equipamento em seu quarto e entoou um feitiço. Teletransporte de longo alcance, Long Warp. O ambiente mudou em um instante e, de repente, Caim estava de pé na grama do lado de fora das paredes externas, onde Miri e Nino treinaram. Ele não deve estar muito longe da floresta agora. Caim prepara sua espada e lança. O poder mágico se espalha por toda parte ao redor dele. Graças ao fato de ele ter uma quantidade de poder mágico significativamente diferente das outras pessoas, ele pode compreender tudo o que acontece a uma distância de até 1 quilômetro. Ele vai direto para a floresta. Devido à alta concentração de elementos mágicos, a quantidade de monstros e sua força é totalmente diferente da de outras florestas. É por isso que o território de Grácia está repleto de muitos aventureiros. E a presa que os aventureiros caçam e trazem para o território acaba fluindo para a família real. Oh! Há uma reação. Ao norte, não é? Há muitos lá. Caim foi na direção da reação. O destino era uma aldeia de goblins. Depois de dar uma olhada, o número era de cerca de 50. Havia também algumas espécies de alto escalão usando armadura de couro e espada na mão. Coloquei poder mágico na espada. Corri em direção a eles imediatamente. Toda vez que eu balançava minha espada, as cabeças se separavam dos corpos dos goblins. Depois de me notarem, as espécies de nível superior próximas ao prédio maior começaram a apontar suas espadas para mim. Os goblins começaram a vir em minha direção empunhando suas espadas com força. Usando minhas habilidades em artes marciais, movi meu corpo para o lado em um instante, esquivando-me de suas espadas, e em seguida, balancei a minha. O braço direito de um goblin está se separando lentamente de seu corpo. Gomo! No momento em que o goblin começa a gritar enquanto segura seu braço direito, a cabeça do goblin se separa de seu corpo. Depois disso, Caim continuou a golpear os goblins que vinham em sua direção. Caim estava absorto empunhando a espada e, quando se deu conta, os goblins da colônia haviam sido exterminados. Ele se sentiu um pouco enjoado ao ver a pilha de cadáveres de goblins mortos. Os goblins eram monstros humanoides do tamanho de crianças. Como era de se esperar, ver as tripas espalhadas o deixou enjoado. Relaxe. Caim recuperou a compostura enquanto lançava uma magia sobre si mesmo. Fu. Eu não tive nenhum problema em particular com os goblins. Uma vez que o sangue cai quando eu agito a espada, eu a coloco de volta em sua bainha. Em seguida, puxei uma espada curta e comecei a extrair as pedras mágicas de seus peitos. Os monstros têm pedras mágicas embutidas em seus peitos. O tamanho da pedra mágica depende da força do monstro. A pedra mágica de um goblin é do tamanho de uma unha. As pedras mágicas coletadas são colocadas na caixa de itens. Usei magia de terra para fazer um buraco, coloquei os goblins nele e depois o queimei com magia. Se for assim, ainda posso continuar. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Dizendo isso, Caim continuou a se aprofundar. Depois disso, ele continua a avançar enquanto elimina os rebanhos de orcs e ogros. Toda vez que luta, Caim sente o poder fluir através dele. À medida que se aprofundava na floresta, ele podia sentir uma grande massa de poder mágico. Ele nunca havia sentido esse tipo de poder mágico até agora. Vamos dar uma olhada. Ele começou a caminhar na direção do grande poder mágico. O que estava lá era um dragão de terra sem asas. Oh! Um dragão. Então, ele é chamado de dragão de terra porque não tem asas. Usando o Short Warp, Caim subiu no dragão terrestre em um instante. Assim mesmo, com um lampejo da espada imbuída de poder mágico, a cabeça caiu. Como esperado, o Short Warp é certamente conveniente.
A capacidade de criar uma abertura em um instante é enorme. Caim colocou o dragão terrestre sem cabeça diretamente na caixa de itens e se aprofundou na floresta. Indo mais fundo, Caim encontrou uma montanha rochosa e, em uma parte dela, havia uma caverna. As árvores ao redor estavam secas, dando a sensação de que alguém havia enlouquecido ali. Usei o CERT para verificar o interior. Uma forte reação mágica veio das profundezas. Oh, há algo lá dentro. Parece mais forte do que o dragão de terra de antes. Ele lançou uma bola de luz, light, e continuou a avançar pela caverna. O interior da caverna estava repleto de ossos de sabe-se lá o que, como se os habitantes da caverna os tivessem devorado. Como continuei a sentir o poder mágico, continuei a me aprofundar. Parecia haver apenas um monstro forte, nada mais. Enquanto continuava a avançar confiante na luz, ele se viu em uma grande praça. E lá estava ele. Todo seu corpo era vermelho e, embora suas asas estivessem dobradas, ele tinha cerca de 8 metros de altura. Um dragão estava parado bem ali. O dragão imediatamente olhou para Caim. Olhos afiados como se tivesse encontrado uma presa. Assim que levantou o pescoço, abriu a boca e uma bola de fogo comprimida voou para fora. Perigoso! Caim se esquivou rapidamente e preparou sua espada. Em seguida, ele encurtou a distância com uma curta dobra e golpeou seu pescoço com a espada. Como esperado, o combo mais forte ainda é o Short Warp junto com a espada imbuída de poder mágico. O dragão que perdeu a cabeça cai como está. Ele então coloca a cabeça decepada em sua caixa de itens e vai investigar a sala. Havia uma passagem atrás do local onde o dragão estava, então ele continuou avançando com cuidado. Dentro da sala, havia um tesouro colorido de ouro e prata. Dizem que os dragões gostam de coisas brilhantes, e isso parece ser verdade. Vou guardá-los com gratidão para o meu futuro. Em seguida, todos os tesouros que estavam lá foram armazenados na caixa de itens de Caim. Quando ele saiu da caverna onde estava o dragão, o sol estava começando a se pôr. E isso é ruim. Tenho que voltar para casa antes que percebam que fui embora. Ele lança um long warp e está de volta ao seu quarto em um instante. Ele tira a armadura e veste roupas comuns. Ao mesmo tempo, ele lança uma magia de subsistência para limpar seu corpo. Eu devo estar bem agora, derrotei muitos monstros hoje, então me pergunto se meu nível aumentou. Da última vez que vi, eram 8 horas, certo? E status. Nome Caim de Silford. Raça humana, gênero masculino, idade 5 anos de idade. Títulos: terceiro filho do Marquês, pessoa reencarnada, apóstolo dos deuses, inimigo natural da floresta de monstros, matador de dragões. Nível 248. CV 3692240369222440. UER 882639240826392440. Habilidade SSSSSS. Força SSSSS. Resistência SSS. Inteligência SSSSS. Agilidade. Poder mágico SSSSS. Magia. Magia de criação nível 10. Magia de fogo LV.10. Magia de vento nível 10. Magia da água nível 10. Magia da terra nível 10. Magia de luz nível 10. Magia de trevas nível 10. Magia de espaço-tempo LV.10. Magia de subsistência. Magia composta. Habilidades. Avaliação nível 10. Caixa de itens nível 10. Artes marciais nível 10. Habilidades corporais nível 10. Resistência física nível 10. Resistência mágica nível 10. Bênçãos. Bênção do Deus da Criação nível 10.
Bênção do Deus da vida nível 10. Bênção do Deus da magia nível 10. Bênção do Deus da terra nível 10. Bênção do Deus da guerra nível 10. Bênção do Deus da habilidade nível 10. Bênção do Deus do comércio nível 10. Não é demais? Esse estado está ficando cada vez mais difícil para eu mostrar a alguém. Caim estava um pouco arrependido. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.